guerra no Oriente Médio. Embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, muito bom dia para o senhor. Obrigado pela participação aqui na Band News FM. Muito bom dia, Megali, Sheila e Carla. Embaixador, prazer estar com vocês. Bom, a Israel nega a existência de um acordo de cessar-fogo para a retirada de estrangeiros de Gaza. Um grupo de brasileiros, algumas dezenas de brasileiros, aguarda a abertura da fronteira com o Egito para deixar a região, não só brasileiros, mas pessoas de várias nacionalidades. Joe Biden afirmou que seria um erro a ocupação de Gaza por Israel depois da ofensiva. O Conselho de Segurança da ONU pode discutir hoje o conflito em Gaza, sob a liderança do Brasil. Enfim, tem muitos assuntos para a gente tratar, mas gostaria de começar com a iminência da abertura da fronteira de Gaza com o Egito. Que tipo de informação a embaixada recebeu até agora? Ok, Megali, estamos prontos para evacuar nossos brasileiros, que já estão muito próximos à passagem da fronteira, né, na cidade de Rafah. Nós temos 2 grupos de brasileiros, um que está a 1 quilômetro da passagem de fronteira. Nós alugamos uma casa para esses brasileiros poderem aguardar da forma mais segura e confortável possível a notícia da abertura. Ou seja, vocês devem estar vendo agora imagens do portão dessa fronteira, pessoas na rua com crianças, carros, etc., no maior desconforto. Graças a Deus, exatamente, essas imagens aí, graças a Deus, nossos brasileiros não estão nesse grupo. Eles estão em uma casa a 1 quilômetro, dá para ir a pé até aí, mas estão em uma casa que nós alugamos, confortáveis, com alimentação, enfim, estão seguros. Nós avisamos a localização desta casa para as autoridades de segurança de Israel, para que, evidentemente, ela não seja alvo de nenhum bombardeio. E temos também um segundo grupo na cidade de Khan Yunis, que dista mais ou menos 15 quilômetros desse mesmo ponto. Ou seja, assim que tivermos a notícia de que a fronteira foi aberta, de que esse posto de imigração está aberto, imediatamente já temos 2 ônibus prontos que vão coletar nossos brasileiros e vão encaminhá-los aí. Por enquanto, ainda não temos essa informação, mas estamos prontos. A qualquer momento, quando essa janela se abrir, os nossos brasileiros passarão. Bom, para quem não está vendo essas imagens, elas mostram algumas dezenas de pessoas, com malas, mochilas, sacolas, concentradas em frente a uma espécie, pense num pequenino ginásio de futebol de salão, algo mais ou menos desse tamanho, com as portas fechadas. E do outro lado, ruas completamente vazias. Pelo que eu entendi, do outro lado a gente já está vendo o Egito. Né? Ali já é o Egito. Bom, esses brasileiros então seriam levados para uma casa e já há alguma negociação sobre para onde eles seriam enviados na sequência, onde ficariam protegidos durante o conflito, que não deve ser curto, né, embaixador? Sem dúvida. Não, eles já estão em suas casas, ok? Estão em uma casa na fronteira de Rafah, como eu disse, a 1 quilômetro desse passo de fronteira, e outros que já moravam na cidade de Khan Yunis continuam em suas próprias casas. Bom, uma vez que a fronteira tenha sido aberta, que os nossos brasileiros possam entrar no território egípcio, haverá um ônibus que vai deslocá-los, em princípio, para o Cairo. É uma viagem longa, são quase 400 quilômetros, mas ao chegarem no Cairo, haverá um avião da Força Aérea Brasileira que vai transportá-los para o Brasil. É claro que a gente precisa discutir sobre onde é que está o entrave de tudo isso, mas antes, queria saber, embaixador, da questão prática, porque em todas as entrevistas que eu ouço o senhor falando, a segurança é o primeiro ponto que deve ser levado em consideração, né, para esses brasileiros. Pergunto para o senhor sobre qual seria o grau de risco de uma operação como essa, como o Megali descreveu, ali bem pertinho do portão, há outras dezenas de pessoas. E a gente imagina que, quando esse portão for aberto e essa informação circular, o número de pessoas deve aumentar significativamente ali perto do portão. Então, pergunto para o senhor se isso pode aumentar o risco para a segurança desses brasileiros nessa operação. Não, te agradeço, Carla. Bom, uma vez tendo sido difundida a notícia da abertura da fronteira, imediatamente esse lugar se torna um corredor humanitário respeitado pelos beligerantes. Ou seja, não há, em tese, pelo menos, não há risco de ataque a esse posto. Vale lembrar que esse mesmo posto foi bombardeado por 3 vezes desde o fim de semana passado. Então, uma vez anunciado
que ele está aberto, os beligerantes têm o compromisso de não atacarem. Muito bem, eu queria talvez aqui mencionar 2 ou 3 conceitos que são importantes para balizar, né, enfim, toda essa operação. Em primeiro lugar, estamos falando de proteção dos nacionais no exterior. O que estamos fazendo aqui, o que o governo brasileiro está fazendo aqui, é executar um plano de proteção dos nacionais brasileiros no exterior em contexto de crise. Isso se desdobra em 2 vertentes. Primeiro, retirada dos brasileiros, né, dos nossos nacionais, dos locais de hostilidades, ou seja, dos lugares de bombardeio. Isso, felizmente, conseguimos fazer quando retiramos o nosso pessoal daquela escola na cidade de Gaza, ao norte. Todos acompanharam aqui. Então, a primeira etapa é retirar o nosso grupo do lugar de bombardeio mais intenso, proteger a vida e a saúde dos nossos nacionais, né, isso das hostilidades. Ponto 1. Ponto 2, proteger os nossos nacionais da crise humanitária em Gaza. Todos nós estamos acompanhando, né, o desespero, né, de praticamente mais de 2 milhões de pessoas que moram em Gaza, e uma boa parte deles que morava no norte está migrando para o sul em condições terríveis, né? Os abrigos das Nações Unidas estão sobrecarregados, falta alimento, falta água, falta tudo isso. Então, há uma crise humanitária em Gaza, como nós sabemos todos, e a nossa obrigação é proteger os brasileiros desta crise humanitária. Então, mais uma vez, proteção dos nacionais no exterior, se desdobrando em proteção da vida, né, e da condição física dos brasileiros, das hostilidades, e segundo, proteção também de toda essa crise humanitária. Graças a Deus estamos conseguindo cumprir essas 2 missões, né, já estão salvos, e eles não estão sendo objeto, digamos, dessa crise humanitária mais intensa. É evidente que há todas as restrições de alimento, de água, etc., mas eles estão alimentados, eles estão protegidos, fisicamente bem acomodados. Com relação, mais uma vez, a sua pergunta, a questão da segurança. Evidentemente, uma vez que tenha sido aberta a fronteira, vai haver um afluxo, né, de todas as pessoas que estão ali e de outras das cidades, né, sendo estrangeiros ou binacionais, como é o nosso caso. A maioria dos nossos brasileiros são também palestinos, são moradores de Gaza, são binacionais. Então vai haver sim um grande fluxo, centenas ou talvez milhares de pessoas estão ali. Realmente, quer dizer, isso vai acontecer, infelizmente, em todo cenário de fuga, de um conflito, né? Essas cenas são prováveis. O importante é que os nossos brasileiros, mais uma vez, não estão esperando no meio da rua ali, passando fome, embaixo do sol, passando sede, com as crianças chorando. Não, eles estão muito perto, como eu disse. Uns estão a 1 quilômetro, dá para ir a pé, mas a gente já tem um ônibus porque eles vão trazer as malas, e um outro grupo está a 15 quilômetros, enfim, poucos minutos estarão também lá, e assim que abrir, a nossa expectativa é de que em, digamos, 1 hora, a gente consiga ter os brasileiros já do outro lado do Egito. Uhum. Os nossos ouvintes, embaixador, se habituaram aqui a acompanhar com muita aflição, inclusive, todos os dias, 2 brasileiros em especial, o Hassan e a Shahed, né? Todos os dias a gente tem conversado com ambos para esclarecer os nossos ouvintes. O Hassan permanece em Khan Yunis junto com a sua família, está bem, nós conversamos dentro da medida do possível, né? Junto com a sua família, aguardando essa liberação, e a Shahed está com esse grupo de brasileiros já mais próximo, como o senhor disse, a quase 1 quilômetro exatamente da fronteira, na cidade de Rafah. Apenas para tirar dúvida aqui dos nossos ouvintes que perguntam demais especificamente sobre os 2, que são 2 grandes personagens e representam esse grupo aí de brasileiros. Embaixador, qual é, nesse momento, o grande impasse? Qual a maior dificuldade nessa negociação? É com o Egito? É com Israel? Com quem exatamente? Ok, Sheila, muito obrigado por sua pergunta. A abertura dessa fronteira, e vocês podem imaginar como ela é sensível, né, por todas as forças que atuam nessa região. A abertura dessa fronteira é objeto de uma estreita, digamos, coordenação de segurança entre Israel, Egito e a autoridade de fato em Gaza. Okay? Nós informamos a lista dos brasileiros a essas 3 partes. Israel já tem a lista dos brasileiros, o Egito e, evidentemente, a autoridade local de Gaza. Uma vez, nunca houve problema, isso é importante que se diga, nunca houve problema por parte da autoridade local de Gaza. As autoridades que administram a faixa de Gaza nunca nos colocaram problema, nunca colocaram dificuldade para a saída dos brasileiros.
Então, resta essa coordenação de segurança entre Israel e Egito, né? A notícia que nós temos é que ela está avançando, ainda não está concluída, está avançando a boa vontade dos dois lados, e sobretudo em relação ao grupo brasileiro. Essas três partes, Israel, Egito e a autoridade local de Gaza, nunca colocaram nenhum óbice aos brasileiros, mas além dos brasileiros, há centenas, enfim, talvez milhares de pessoas que também querem passar. E tudo isso é o que bloqueia, né? Uma vez que seja aberto o passo de fronteira, todos terão que passar. Não é problema com os brasileiros já estão, de certa forma, liberados, autorizados a fazer esse trânsito. O problema é que o grupo é muito maior e exige justamente essa coordenação, sobretudo entre Israel e Egito. Qual a situação neste momento em Rafa, embaixador? Tensão, expectativa, muita ansiedade, muita angústia, desejo. Eu tenho falado diretamente com os brasileiros aqui, nós temos um contato direto desde sábado passado. Acho que é importante talvez dizer aos ouvintes, né? O escritório do Brasil em Ramala, na Palestina, sempre vai a Gaza, pelo menos 2 vezes por ano, ok? Nós fazemos uma coisa que nós chamamos consulado itinerante. O que é isso? Quando algum grupo de brasileiros não consegue ir até a embaixada ou o consulado do Brasil, nós levamos os serviços consulados para essa comunidade. É o que nós fazemos com os brasileiros de Gaza desde vários anos. Então, nós visitamos os brasileiros de Gaza pelo menos 2 vezes por ano, nós conhecemos a comunidade e tudo isso. Então, nós temos uma relação muito estreita, muito direta. E no sábado, quando começaram as hostilidades, nós tomamos a iniciativa de entrar em contato com cada família, telefonando para saber como estavam, se queriam ser evacuados, etc. Então, esse contato, e basicamente é um grupo de WhatsApp, nós temos um grupo de WhatsApp com todos esses brasileiros. Então, além, né, dos contatos individuais, como você mencionou, com a Shahed, aquela garota, e com o Hassan. Nós, de novo, temos um contato direto com eles, nós temos em tempo real o pulso deles, o sentimento deles, a aflição, a preocupação deles, e tudo isso, evidentemente, reverbera em todos nós, a nossa equipe aqui da Palestina. Então, acabei de falar com eles antes de conversar com vocês, eu até perguntei qual é a novidade, deixa eu ver se respondem aqui. Exatamente, por enquanto, nenhuma novidade. Estou lendo aqui a mensagem que eu acabei de receber, inclusive do Hassan, que você mencionou, né? Eles ficam escutando ainda barulhos de bombas ao redor, né? Mas ainda sem novidade, todos esperando na aflição, né? Para que possam ir para o Egito e de lá voarem para o Brasil. Mas o que eu posso dizer é que é uma aflição segura, né? Gostaríamos que fosse diferente. Eu gostaria de hoje já dar a vocês a notícia de que a fronteira foi aberta, que os brasileiros passaram. Ainda não aconteceu. Normalmente, digamos, teríamos até 5 horas da tarde de hoje, hora local, estamos com 6 horas de diferença. Então, mais ou menos, digamos, teríamos umas 4 horas, talvez menos de 4 horas, para que essa janela se abra. Se ela não se abrir hoje, tentaremos mais uma vez amanhã. O importante é isso, que os nossos brasileiros estão seguros, apesar de angustiados e ansiosos, estão seguros, estão protegidos e estão, na medida do possível, longe dessa crise humanitária em Gaza. Bem, embaixador, nós sabemos que a guerra foi declarada por Israel contra o Hamas que fica localizado na faixa de Gaza, né? E a gente sabe sobre o número de brasileiros que está na Cisjordânia, mas a gente sabe também que a tensão aumentou também ao norte de Israel, ali na fronteira com o Líbano, há registro de bombardeios. Então eu pergunto para o senhor com relação aos brasileiros que estão na Cisjordânia. Há brasileiros demonstrando a intenção de voltar aqui ao nosso país? Como é que está, o senhor, né, inclusive acabou de explicar para os nossos ouvintes que a embaixada fica em Ramala. Como é que está esse diálogo e qual é o nível de preocupação dos brasileiros que estão na Cisjordânia? Obrigado, Carla, por sua pergunta. Nós temos 6 mil brasileiros, mais ou menos, na Cisjordânia, ok? Em Gaza, o grupo é muito menor, são no máximo 40, dos quais, enfim, quase 30, mais ou menos, vão ser evacuados. Mas na Cisjordânia, o nosso grupo é bem maior, como eu disse, são 6 mil brasileiros. Eles moram na parte centro-norte da Cisjordânia, ou seja, da zona de Ramala, Beitúnia, Jenin, etc. Enfim, são cidades do centro-norte. Qual o perfil dessa comunidade? Ela é
digamos, o resultado da diáspora palestina no Brasil. Ou seja, são palestinos que migraram para o Brasil nos final dos anos 40, anos 50, 60, etc., né? Principalmente para o Rio Grande do Sul, Paraná e também Centro-Oeste, né? Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Então, nos anos 90, os filhos, sobretudo as filhas, né, dessa diáspora, retornaram ou vieram para a Palestina, se casaram com familiares, com vizinhos, etc., próximos, e hoje nós temos essa comunidade brasileira que também é binacional. Ela é brasileira, mas quase a totalidade também é palestina. Ela tem as duas nacionalidades. Portanto, eles moram aqui, né? Tem, evidentemente, laços com o Brasil, mas moram aqui. Temos um contato direto com eles sempre. Nós temos um Conselho de Cidadãos Brasileiros na Palestina. Aliás, a diretoria do Conselho é integrada 100% por mulheres, né? A liderança feminina, né, das mulheres brasileiras palestinas é muito forte aqui. Então, nós temos essa parceria entre o Escritório do Brasil em Ramallah e o Conselho de Cidadãos na Palestina. Estamos sempre em contato com eles e também perguntando como está a situação deles. O que eu posso dizer é que, em princípio, não há nenhuma indicação de desejo de retornar ao Brasil. Eles ficarão, por enquanto, onde estão, onde moram, né, onde vivem, onde têm suas famílias, na Cisjordânia. Como está a situação da Cisjordânia hoje? A tensão cresce, ok? As cidades estão praticamente bloqueadas, há muita dificuldade de circulação entre uma cidade e outra, então todos os brasileiros estão protegidos em suas próprias cidades, em suas próprias casas, mas não podem sair. Por que não podem sair? Porque há bloqueios, enfim, de segurança de forças israelenses e também porque há o perigo, isso eu recebo relatos constantes disso, há o perigo de ataques de colonos israelenses contra palestinos na própria Cisjordânia, né? Então isso sim é um perigo real. Então a recomendação que estamos dando a toda a nossa comunidade é que fiquem em suas casas, fiquem em suas comunidades, em seus vilarejos, em suas cidades. Esperamos todos que não haja nenhuma escalada, né? Mas na hipótese de haver qualquer escalada na Cisjordânia, também nós temos um plano de contingência, né, de evacuação dos brasileiros da Cisjordânia. Nesse caso teria que ser pela Jordânia, atravessando a fronteira, né, na altura mais ou menos de Jericó, uma ponte chamada Allenby Bridge, né, a fronteira, digamos, entre Jericó e Amman, que é a capital da Jordânia. Então, havendo essa necessidade de deslocamento, nós imediatamente acionaremos transportes para atravessarem a fronteira, vários ônibus, enfim, isso terá que ser terrestre mesmo, para que vários ônibus saiam de pontos específicos nessas cidades, também com proteção. Tudo isso que fazemos, todo o deslocamento, isso foi feito em Gaza, e se for necessário faremos também na Cisjordânia, todo o deslocamento de ônibus e toda a concentração de brasileiros é avisada às forças de segurança de Israel. Nós temos essa articulação muito fina com a nossa embaixada, né, em Tel Aviv, embaixador Frederico Meyer. Então, cada vez que há algum deslocamento de ônibus brasileiro, ou cada vez que os brasileiros se concentram em uma casa, um edifício, nós imediatamente informamos as forças de segurança de Israel para que esses lugares não sejam alvos de bombardeios. Então, espero que não seja necessário, mas havendo a necessidade de deslocamento, nós faremos isso e será via terrestre até Amman, e de Amman a Força Aérea Brasileira resgatará os brasileiros. Embaixador, eu tenho mais duas perguntas. A primeira é mais pontual. O Itamaraty, na semana passada, sublinhou a possibilidade de ser necessária uma conversa com o próprio Hamas para garantir a segurança desses brasileiros, porque é o grupo que domina aquela região da faixa de Gaza. Essa negociação direta com lideranças do Hamas aconteceu? E se ocorreu, quais foram os termos discutidos? Megali, essa é uma pergunta muito importante, já me foi feita várias vezes e a resposta é sempre a mesma, ou seja, como diplomata, eu tenho a obrigação de ter todos os canais abertos que sejam necessários para garantir a segurança da comunidade brasileira, todos os canais. Isso não significa nenhum compromisso político, isso não significa nenhum reconhecimento de fato, isso não significa nenhum diálogo político. Não, simplesmente significa um canal pragmático, objetivo, prático para a proteção dos brasileiros. Evidentemente que esses canais são utilizados,
E o que eu posso dizer é que do lado da autoridade de fato em Gaza, a boa vontade é muito grande. Okay? Os brasileiros são muito queridos em Israel, na Palestina, em Gaza. Um detalhe que poucos conhecem, em Rafa, que é essa cidade que sempre mencionamos, na fronteira com o Egito, o Brasil esteve em Rafa, foi a primeira missão de paz do Brasil na cidade de Rafa. Okay? Existe hoje um Campo Brasil, é um bairro de Rafa, chama-se Campo Brasil. O batalhão Suez, né, do Brasil ficou em Rafa de 57 até 67, ou seja, por 10 anos, a população de Rafa, a população de Gaza, né, foi protegida por soldados brasileiros depois da Guerra de Suez entre o Egito e Israel. Então, ainda se guarda uma memória muito positiva, né, da presença do Brasil. Eu visitei o batalhão, né, não o batalhão, Campo Brasil, né, plantei até uma oliveira ali, as autoridades locais, enfim, a prefeitura me pediu para plantar uma oliveira. Eu espero voltar lá e ver essa oliveira em pé, enfim, depois desse conflito todo. Mas o que eu quero dizer é isso. Então, sim, temos os canais, são canais necessários para garantir a nossa segurança. E o que eu posso dizer é que eu tenho recebido sempre, desde o começo, total boa vontade e para a proteção dos nossos brasileiros. Isso não implica nenhum diálogo político, mas apenas um diálogo prático que é necessário. Tá. No momento em que os brasileiros forem resgatados, a gente entra numa nova fase do conflito, que é a mediação, de fato, né, entre Israel e o grupo Hamas. O Brasil tem uma longa tradição e um extenso legado desde 1947, quando Oswaldo Aranha presidiu a primeira Assembleia Geral da ONU, que decidiu pela partilha da Palestina entre um Estado judeu e outro árabe. As ligações entre o Brasil e a Palestina datam de 1975. Oswaldo Aranha tem seu nome, inclusive, em prédios e avenidas de Israel, é um nome respeitadíssimo. O Brasil se vê como para usar uma expressão da moda aqui, um player nessa negociação. O Brasil vai participar das mediações, diretamente das mediações entre Israel e o Hamas? Uhum. Obrigado. Essa pergunta é muito importante também, Megali. Eu mencionaria, em primeiro lugar, o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Brasil está presidindo atualmente o Conselho de Segurança. Vocês sabem que houve uma primeira sessão importante, há textos de resolução sendo negociados em Nova York, sob a presidência, né, e a intensa atividade, né, de gestão diplomática do Brasil, entre todos os membros do Conselho, sobretudo entre os membros permanentes. Antes dessa negociação que você menciona, duas coisas são importantes. O cessar-fogo, número 1, 2, a abertura do corredor humanitário. Essas são as duas primeiras necessidades, né, que estão sendo discutidas atualmente no Conselho de Segurança sob presidência do Brasil. Cessar-fogo, abertura do corredor humanitário. Depois disso, aí sim, né, será aberto um longo período de negociação, de reconstrução, né, da paz, porque uma coisa é manutenção de paz, outra coisa é reconstrução da paz, que tem várias dimensões, não só política, mas também humanitária, de desenvolvimento, de reconstrução da infraestrutura, ou seja, tudo isso é um longo processo. Como eu disse, o Brasil é um país muito respeitado por todos os lados, né? Por Israel, pela Palestina e também pelos palestinos de Gaza, além do Egito, enfim, outros players regionais. Então, sim, o Brasil é respeitado, a política externa do Brasil é muito conhecida em defesa dos direitos humanos, do direito humanitário, do direito internacional, da chamada solução de dois estados, o Estado de Israel, Estado da Palestina. Necessidade, e mais uma vez, quer dizer, como estamos vendo aqui, quando nós lidamos com esse assunto, esse é um país ou são dois países, que tem brasileiros, ou seja, nós somos não só players com interesse, enfim, abstrato, não, nós temos brasileiros que moram aqui. Temos brasileiros palestinos, temos brasileiros israelenses, então a paz entre esses povos é de interesse também da comunidade brasileira. O Brasil tem autoridade moral, tem tradição diplomática, tem respeito ao direito internacional. Como eu disse, mais uma vez, né, a primeira missão de paz do Brasil na ONU foi em Rafa. Nós temos, portanto, tradição, presença de tropas brasileiras em uma missão de paz. Então, eu não vejo como o Brasil possa se furtar
a dar a sua contribuição positiva, né, no processo que vai ser muito penoso também de reconstrução. Apenas para citar, ilustrar isso que eu acabei de dizer, uma repórter brasileira que cobre também esse conflito, postou no Instagram dela uma mensagem que eu achei muito interessante. Perguntavam para ela, você é de onde? Né? Ela dizia, sou brasileira. E ela viu o alívio no outro lado da pessoa que perguntava, dos dois lados, do lado israelense e do lado palestino. Os dois lados diziam, que bom que você é brasileira, porque você está nos apoiando, o seu país está nos apoiando. Quer dizer, o Brasil apoia, ao mesmo tempo, Israel e Palestina. Por quê? Porque nós somos um país com tantas dificuldades, com tanta violência, enfim, com tantos dramas internos, e Israel e Palestina se parecem muito com o Brasil em vários aspectos, nós temos brasileiros aqui, então, quer dizer, nós nos identificamos aqui e, enfim, as populações locais apreciam isso. Então, sim, eu tenho certeza que o Brasil pode desempenhar um papel muito positivo. Agora sim, para acabar, embaixador, é que eu fui cutucado aqui por um ouvinte, o Peron, que ele tem razão, a pergunta é boa. Na semana passada, Chile e Paraguai pediram ao governo brasileiro que intermediassem também a liberação de seus conterrâneos para o retorno para casa em um avião da FAB. Essa negociação avançou? Não sei se o Peron é o argentino, né? Mas enfim, sim, sem dúvida. O Brasil apoiará o repatriamento, né, de chilenos, paraguaios, nós temos aqui um pedido também de colombianos, ou até de palestinos que são familiares, né, ou parentes próximos, etc. O Brasil é um país que apoia, o corredor humanitário, todos têm acompanhado o esforço da FAB, né, de trazer os brasileiros. A prioridade, evidentemente, são brasileiros, mas havendo espaço nos aviões, evidentemente que teremos todo o interesse e desejo de também repatriar todos os que forem necessários, inclusive os argentinos, né? Eu sei que já há alguns argentinos que conseguiram voltar ao Brasil, enfim, voltar à América do Sul em voos brasileiros. Embaixador do Brasil na Palestina, Alessandro Candeias, muitíssimo obrigado por essa participação na Band News FM, que os nossos compatriotas voltem para casa em segurança e que esse conflito seja menos longo e menos sangrento do que a gente imagina que será. Um abraço para o senhor. Obrigado. Bom trabalho para o senhor, embaixador. Obrigada por nos manter atualizados, né? E até uma próxima. Obrigado. Bom dia. Bem, a gente está com a Roberta Russo aqui no nosso estúdio para trazer algumas atualizações também e também exibir alguns áudios, né, que a gente vem atualizando ao longo da madrugada. Só repetindo para quem ligou o rádio agora, apesar de toda a expectativa, o Egito mantém fechada a fronteira com a faixa de Gaza para a chegada de ajuda humanitária e a retirada de estrangeiros. Na região, previsão era de que essa passagem fosse aberta às 8 horas da manhã, pelo horário local, 2 horas da manhã pelo horário de Brasília. No entanto, o gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu negou a existência de um cessar-fogo para permitir a saída de cidadãos de outros países. Mais cedo, né, Rô, a brasileira Shahed Al-Banah e o palestino Hassan Rabi, que morou no Brasil, conversaram aqui com a Band News FM. E você vai trazer um resumo do que eles contaram aqui pra gente. Rô, bom dia. Bom dia, gente. Até porque eles trazem um relato da situação nesses dois locais diferentes. Em Rafah, pertinho da fronteira com o Egito, e na cidade de Khan Yunis, aí um pouco mais distante, onde também há um grupo aguardando para tentar cruzar a fronteira, sendo que em Khan Yunis a situação é mais complicada, é mais difícil. A gente, claro, acompanhou essa expectativa desde as primeiras horas da madrugada, entre 2, 3, 4 da manhã, já que a fronteira poderia ter sido aberta, os brasileiros estavam preparados para sair ou aguardando esse resgate da embaixada, que não aconteceu. O embaixador falava agora há pouco sobre esse clima de ansiedade, de aflição, de extrema expectativa de brasileiros, mas também de outros estrangeiros, com a possibilidade da abertura da fronteira, que até agora não aconteceu. Primeiro a gente conversou com a brasileira Shahed Al-Banah, que tem 18 anos, estava naquela escola católica, fez o caminho até, portanto, Rafah no fim de semana,
com um ônibus que foi disponibilizado pela própria embaixada. Está com a avó dela, que é uma idosa, com a irmã mais nova, nessa casa alugada pelo governo do Itamaraty, com mais 15 pessoas. Ela contou pra gente que no local não tem internet, a única fonte de informação que eles têm é com a embaixada brasileira. Vamos acompanhar um trechinho dessa entrevista. Agora estamos esperando ainda a fronteira abrir para que podemos sair pelo Egito. Só que ainda não temos notícias que a gente vai sair agora ou não. Por isso que a gente vai ficar hoje em Gaza ainda e sair amanhã. Não teremos uma notícia ainda. Estamos numa casa bem pertinho da fronteira do Egito. Em conversa aqui com a Band News FM também, a gente segue acompanhando o palestino, o Hassan Rabi, quem estava ligado aqui na rádio nos últimos dias, está acompanhando a situação dele, morou no Brasil, tem 2 filhas brasileiras e ele fez um relato para a gente muito triste sobre as dificuldades que está encontrando na cidade de Khan Younis, na faixa de Gaza. Segundo ele, a situação da comida é a mais complicada, né, para a família dele neste momento. Nos supermercados, as prateleiras estão vazias, o que é encontrado a preços muito altos, as pessoas não têm dinheiro para comprar. Na família dele, a mulher dele perdendo muito peso todos os dias e as crianças só estão conseguindo se alimentar uma vez por dia. Vamos ouvir um trecho. Tem 3 dias sem pão. E a água que a gente está tomando, água bem salgada, parece água do mar. E infelizmente também não existe geladeira, coisa congelada, essas coisas não existem mais. Porque 10 dias sem energia. Então, uma coisa absurda. A minha esposa, cada dia, ela perde 1 quilo emagrecer. E as crianças, a gente coloca uma vez por dia comida, não tem comida. Vamos fazer o quê? Não tem comida. Aí o mundo tá olhando. Imagina, eu sou brasileiro, eu vou sair, não vou ficar aqui muito tempo. Tu confia no governo do Brasil. Mas imagina para um cidadão que vai ficar aqui sofrendo. E o Hassani nos ajuda a ter a dimensão do que está acontecendo na faixa de Gaza, até nos hospitais, na parte de saúde. A ONU falou em 50 mil grávidas, por exemplo, na faixa de Gaza, que podem dar à luz nas próximas semanas. E o Hassan contou que a irmã dele, inclusive, está grávida, percebeu que o bebê não está se movimentando dentro da barriga, com 5 meses. Ela foi levada a um hospital e não conseguiu atendimento adequado. Minha irmã está gestante, 5 meses. Ela sentiu que a bebê não está movimentando por causa desse bombardeio, medo. A gente levou ela para o hospital. Infelizmente não existe consulta nem nada. Eles colocaram o aparelho para escutar se tem batida do coração. Em 1 segundo. Quando a gente chegou no hospital, os quartos normal tá fazendo cesáreas, bem lotado no chão, ele está fazendo cirurgia. Um caso absurdo. Nunca vi isso na vida. Um horror, né? Muito triste. Vários hospitais já anunciaram que só tem medicamento para mais 24 horas na faixa de Gaza. E mais uma última informação, o chefe de ajuda da ONU, Martin Griffiths, diz que viajaria ao Oriente Médio para apoiar as negociações sobre o fornecimento de ajuda à faixa de Gaza. Disse ainda que o escritório está tendo discussões profundas com Israel, Egito e outros atores. Obrigada, Rô. A gente vai trazer mais informações sobre esses brasileiros que estão, né, por ali. A família do Hassan, que está em Khan Younis, e o outro grupo de brasileiros que está ali pertinho da fronteira ao longo da nossa programação. É isso aí. Ainda sobre o Hassan, né? Tem alguns ouvintes que eventualmente não acompanharam a história desde o início. O Hassan nasceu na Palestina, mas já há 10 anos mora no Brasil. A nacionalidade dele brasileira saiu em 2019. Portanto, ele tem a dupla nacionalidade. Estava lá em visita aos seus familiares, disse que tinha voltado por causa de um problema familiar. Não especificou exatamente se ele voltaria em algum momento, se isso estava programado, mas só para dizer que ele já vive no Brasil há 10 anos, né? E tem essa nacionalidade concedida pelo governo brasileiro em 2019. A Rô falou um pouco sobre esse colapso de serviços essenciais ali na faixa de Gaza, onde mais de 1.000 pessoas ainda estariam desaparecidas em meio aos escombros de prédios completamente destruídos pelos ataques de Israel, informação da Defesa Civil local. E à medida que essa iminente invasão por terra se aproxima, os hospitais da faixa de Gaza alertam para uma
catástrofe na saúde pública. Centenas de pessoas continuam chegando aos hospitais e a Crescente Vermelha, que é a Cruz Vermelha, que atua em países muçulmanos, diz que não há como fazer a transferência de todos os pacientes. Inclusive, quando houve aquela espécie de ultimato por parte de Israel para que a população deixasse a área norte da faixa de Gaza e se dirigisse à área sul da faixa de Gaza, o que disse a ONU, o que disseram as organizações, não é possível transferir pacientes. Eram cerca de 2.000 pacientes em hospitais nessa área que não teriam para onde ser transferidos. Daí a tamanha dificuldade, um dos integrantes, inclusive da ONU, chegou a falar em sentença de morte. Esse foi o termo utilizado para os pacientes que, infelizmente, não podem sair, serem transferidos desses hospitais que estão na ala norte e seguirem para a área sul da faixa de Gaza. Hoje a gente entra no 10º dia de conflitos, as Forças Armadas prontas ali para invadir por terra, mar e ar a faixa de Gaza. A gente observa nas imagens a aproximação ali das tropas, dos homens da infantaria, também a aproximação dos tanques, dos canhões muito próximos ali à faixa de Gaza. Houve um novo prazo dado para que a população deixasse o norte, seguisse para o sul. Esse prazo se encerrou, mas até agora a incursão terrestre não teve início. Ontem, os militares israelenses disseram ter matado um dos comandantes do Hamas, o Muetes Eid, em um ataque aéreo na faixa de Gaza, além de ter destruído uma série de pontos de observação militar e vários postos de lançamento de foguetes usados pelo grupo Hamas, com mais de 4.000 mortos. Esse conflito já é o mais letal, mais mortal da história da faixa de Gaza e em 50 anos para Israel. Mais recente balanço aponta, são 2.700 mortos do lado palestino e 1.400 do lado israelense. E a tensão cresce em outra região. Ontem Israel voltou a lançar uma ofensiva na fronteira com o Líbano, depois de ser atacado pelo Hezbollah. Os mísseis lançados pelo grupo extremista atingiram uma comunidade agrícola israelense, matando pelo menos uma pessoa e ferindo outras 3. Hoje, o Ministério da Defesa de Israel anunciou um plano para retirar cidadãos de 28 comunidades que ficam na fronteira com o Líbano. Na ONU, um representante do Irã, aliado do Hezbollah, afirmou que o país não vai se envolver na guerra desde que Israel não se atreva a atacar o território iraniano. Segundo o Ministério da Defesa de Israel, subiu para 199 o número de pessoas que ainda estão em poder do Hamas. Um dos reféns seria a israelense Celeste Fishben, de 18 anos, filha de brasileiros. A jovem trabalhava como babá em um kibbutz perto da faixa de Gaza, deixou de dar notícias à família no dia 7 de outubro, dia da ação do Hamas. A tia de Celeste, Flora Rosenbaum, é sobrevivente de um ataque terrorista em Jerusalém em 2001, quando o homem-bomba explodiu uma pizzaria onde ela estava. À época, ela e a filha, Débora Faria, ficaram feridas, mas o marido, Jorge Balas, de 68 anos, não resistiu. Em conversa aqui com a Band News FM, Flora Rosenbaum deu mais informações sobre o desaparecimento da sobrinha. Quando o kibbutz começou a fazer as buscas, depois que acabou, os terroristas saíram, alguns foram mortos, outros foram para outros lugares, aí o kibbutz foi fazer uma busca em todas as casas que ficaram em pé. Então, quando chegaram no quarto, até chegarem no quarto dela, levou um tempo. E o que eles imaginaram, que como não tinha sangue no quarto, imaginaram que ela foi raptada. Depois fizeram exame de DNA em todos os envolvidos, pais, parentes, todos os envolvidos fizeram exames de DNA e ela não estava entre os mortos. Quer dizer, ela só podia ter sido sequestrada. Bem, ela faz um apelo a quem quer que possa ajudar nessa situação. Ontem a família recebeu um comunicado que ela sim foi sequestrada, que ela sim está nas mãos do Hamas. E eu gostaria muito que alguém ajudasse de alguma maneira, né? Não sei quem pode, quem não pode ajudar, mas de alguma maneira eu queria divulgar isso. Ontem, a Embaixada do Brasil em Israel confirmou a morte de um jovem de 22 anos, filho de um brasileiro com uma israelense. Gabriel Barel estava na festa rave, atacada pelo Hamas, e o carro dele, segundo a família, foi encontrado a 2 horas de onde foi realizado o festival Universo Paralelo. Ele é filho de Jairo Varela Filho,
que mora há 30 anos em Israel, mas atualmente vivia com a mãe em Ashkelon, a cerca de 15 quilômetros da faixa de Gaza. O jovem será enterrado hoje na Galileia. Outra vítima do conflito é a brasileira Bruna Valianu, que também estava na rave, chegou a se esconder em uma área de mato, enviou mensagens para amigas, né? Na verdade, a gente está acompanhando aí, é terrível a imagem que é possível observar a Bruna ali num cantinho, se escondendo, encolhidinha ali ao lado de outros jovens, há alguns já feridos, né? É possível observar isso. São imagens de um bunker onde eles estavam escondidos. Infelizmente, Bruna não sobreviveu ao ataque terrorista do Hamas. Temos mais sobre esse conflito no Oriente Médio, agora com o nosso correspondente na Europa, Felipe Killing. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, divulgou um comunicado na manhã desta segunda-feira, reforçando a posição do bloco. A necessidade de se criar um corredor humanitário a partir da fronteira com o Egito, para que pessoas inocentes e civis possam deixar a faixa de Gaza, além da entrada de ajuda humanitária no enclave. Destacou ainda que Israel tem o direito de se defender e falou que o Hamas precisa liberar os reféns de forma incondicional. O exército de Israel divulgou um comunicado na manhã de hoje, afirmando que são 199 reféns sob poder do Hamas, não apenas israelenses, mas pessoas de várias nacionalidades. O governo britânico acredita que até 10 cidadãos do Reino Unido estão sob poder do grupo extremista. Agora, continuam os esforços da comunidade internacional, não só pela liberação dos reféns, mas também para que chegue ajuda a civis na faixa de Gaza. Bom, é claro que voltaremos ao assunto diversas vezes, né, nas próximas horas. Mais cedo, a gente falou que logo depois da entrevista com o embaixador do Brasil na Palestina, teríamos a participação do porta-voz do Exército de Israel. Foi ele próprio que nos ligou aqui, pediu para que adiássemos um pouquinho essa entrevista. Ela vai acontecer às 8 horas da manhã, e ele é bem pontual, tá? Então, às 8 horas da manhã, se não houver novos intercursos, ele estará... novas interrupções, ele estará conosco. Eu falei 9 não, às 8 horas da manhã, daqui a cerca de 15 minutos. Enquanto isso, a gente volta ao Brasil. O Exército investiga ainda o sumiço de mais de 20 metralhadoras de um quartel na Grande São Paulo. Detalhes com Lucas Belotti. Bom dia, Luquinha. Bom dia, Megali, para você e para os nossos ouvintes. O Comando Militar do Sudeste diz que foi aberto um inquérito policial militar para investigar esse caso internamente. Esses armamentos, de acordo com o próprio Exército, são inservíveis, foram recolhidos, portanto, para manutenção. Ao todo, são equipamentos de calibre .50 e 7,62 milímetros, 13 metralhadoras e outros 8 fuzis, de acordo com o Exército. O sumiço desse material todo foi notado durante uma inspeção feita em o quartel do Exército em Barueri, um arsenal de guerra em Barueri, cidade da região metropolitana de São Paulo. Durante essa perícia feita pelos agentes ali dentro do próprio quartel, foi notado, portanto, o sumiço dessas armas. São mais de 450 agentes, mais de 450 militares que seguem aquartelados nesse quartel na região metropolitana de São Paulo, aguardando novas investigações sobre o caso. Inclusive, nesse último fim de semana, familiares foram autorizados a visitar esses militares no quartel. São homens e mulheres que seguem lá enquanto o Exército interroga esses militares para tentar descobrir o que aconteceu. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, inclusive utilizou as redes sociais também no último fim de semana, dizendo que esse furto de 21 metralhadoras pode ter consequências catastróficas, nas palavras do próprio secretário, isso caso as armas caiam na mão do crime organizado, colocando em risco, então, a população. Derrite determinou ainda que a Polícia Civil e Militar de São Paulo realizem operações nas ruas para tentar encontrar algumas dessas 13 metralhadoras calibre .50 e outras 8 calibre 7.62 que sumiram desse arsenal de guerra do Exército em Barueri, na Grande São Paulo, um dos maiores furtos de armas do Exército na história do Exército brasileiro. No Rio de Janeiro, agentes da Força Nacional de Segurança começam a atuar a partir de hoje. Pedro Dobal.
Um suspeito ficou ferido durante a continuação da operação conjunta realizada pelas polícias civil e militar no complexo da Maré, na zona norte do Rio. Segundo a PM, o homem que não teve a identidade revelada foi encontrado com uma pistola e socorrido pelos agentes. Hoje, os policiais atuam em diferentes comunidades da Maré. Desde segunda-feira passada, os policiais tentam cumprir 60 mandados de prisão. Até agora, pelo menos 24 pessoas foram presas e 14 fuzis foram apreendidos. Nesta segunda-feira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, participa de reuniões com a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal na capital fluminense. No domingo, 150 homens e 40 viaturas da Força Nacional chegaram ao estado. Ao todo, 300 agentes e 80 viaturas vão atuar nas rodovias federais. E olha, teve uma história aqui no Brasil, mais precisamente no Paraná, uma história horrorosa, gente. Polícia do Paraná agora abriu inquérito para apurar o caso de racismo registrado em um posto de gasolina em Curitiba. Leonardo Gomes nos conta. Foi identificado o homem que fez ataques racistas e xenofóbicos contra um frentista em Curitiba. Em um vídeo feito da discussão, o homem aparece chamando o funcionário do posto de neguinho e otário. Logo depois, ele vira em direção a outra pessoa no caixa do posto e afirma que a vítima veio do Nordeste para querer ser gente em Curitiba. Em outro momento do vídeo, o suspeito ameaça empurrar a vítima, que afasta o homem com as mãos. Na sequência, ele volta a ofender o frentista com palavrões e chama o homem de macaco. Acompanhado do advogado, a vítima, Pablo de Castro, de 18 anos, registrou o boletim de ocorrência neste final de semana e informou que o cliente ficou alterado durante a compra de um macarrão instantâneo. Segundo a Polícia Civil, imagens de câmeras de monitoramento são analisadas e depoimentos colhidos para entender o caso. O nome do homem investigado não foi divulgado. É neguinho, macaco? Macaco, é? Chama a câmera, filma essa bosta lá. Veio do Nordeste pra querer ser jeito aqui em Curitiba. Volta pro Nordeste, volta a comer cacto igual. Você é empresário, maluco. Você é PJ, tem empresa. Você ganha 4 mil com essa bosta aqui, velho. Eu pago 3 vezes mais só pra estar aqui te xingando de neguinho, seu otário. Nordestino dos infernos. Ignorante, babaca, preconceituoso, racista, acima de tudo, um criminoso. É isso. É isso que a gente acompanha nessas imagens e nessas falas tão fortes, né? Tão fortes e falas criminosas. Garoto de 18 anos, trabalhando, levando a vida. Imagina, isso tem um efeito na vida dele que é incalculável, né? Na vida desse garoto. Trabalhador, gente. Mas pelo menos ele deve estar vendo a repercussão que esse caso está ganhando, né? Deve estar vendo que esse cara não ganhou apoio, suporte de ninguém, que o Brasil inteiro está indignado com essas cenas. E ao lado dele, ele demonstrou ali uma frieza de quem já tem muito mais idade, experiência, cancha, talvez porque tenha mesmo, né? Por ter de enfrentar criaturas como essa. Essa foi filmada, mas isso aí infelizmente acontece com muito mais frequência do que nós gostaríamos. E veja o que motivou esse ataque de fúria racista desse imbecil aí, foi um problema envolvendo aquele miojo de copinho, né? Aquele Cup Noodles, tem outras marcas também, mas aquele em que você abre a caixa, coloca água quente e come lá o seu macarrão instantâneo. Foi algum problema envolvendo isso aí que fez com que o cara tivesse esse ataque de fúria e saísse atacando esse rapaz dessa maneira absolutamente criminosa. Imagino que esse cara não faria quando fosse confrontado com uma situação séria de verdade. Bom, que enfrente logo o peso da justiça, porque esse tipo de besta-fera não foi feita para conviver em sociedade, não.